Paz seja contigo, seja bem-vindo em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Na semana anterior, nós reiniciamos os trabalhos da Escola Bíblica e começamos a estudar a nossa revista, cujo título ou tema é Portando uma Nova Identidade. E baseados lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, nós começamos a estudar a primeira lição, cujo tema é um novo caráter, a lei do reino de Deus. E falamos a respeito de dois tópicos extremamente importantes, o Sermão da Montanha e o caráter dos filhos do reino. Baseado nesses dois tópicos, aprendemos princípios e valores preciosos para as nossas vidas. Nós vamos retomar agora a lição, dando continuidade e concluindo a primeira lição dessa nossa nova revista. Se você não tem a revista ainda, manda uma mensagem para mim ou para a pastora Sueli e peça a sua revista, tá bom? A revista fica R$6 cada uma delas e a gente então tem como providenciar para você. Peça a sua revista ou para mim ou para a pastora Sueli. Quero pedir também que você que está assistindo esta aula no canal, que você ative o sininho para receber as notificações, que você dê o seu joinha, que você deixe um comentário e assim você ajuda a fortalecer o nosso canal. Muito bem, vou orar e vamos dar início à nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar esta aula de hoje e que o aprendizado da sua palavra possa produzir todos os frutos, os propósitos necessários em nossa vida. Crescimento, fortalecimento espiritual e transformação das nossas vidas. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa aula e que Deus abençoe você. Ponto 2, nós estamos na página 5, você que tem a apostila, página 5, ponto 2, as bem-aventuranças. 2.1, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. A expressão pobres de espírito se refere àqueles que são humildes de coração. Lucas 6,20 diz apenas bem-aventurados os pobres, em vez de bem-aventurados pobres de espírito. Mas isso ocorre porque na cultura judaica da época de Jesus, mais especificamente desde o fim do cativeiro babilônico, os judeus passaram a usar muitas vezes o termo pobres, entre aspas, para se referir aos piedosos. Isso em contraste com os opressores ricos, ímpios e mundanos, aqueles que oprimiam os pobres. Logo, as afirmações em Mateus 5,3 e Lucas 6,20 significam a mesma coisa. Continuando a leitura, os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus e são aqueles que destronam o orgulho. Jesus diz que somente os que manifestam essa disposição em seus corações herdarão o reino de Deus. Então, são os pobres de espíritos que são bem-aventurados. 2.2, além de pobres de espírito, Jesus diz que bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados que choram. Jesus refere-se aqui àqueles que são quebrantados de coração, sensíveis para as coisas de Deus, para o que é certo e para as coisas espirituais. São aqueles que choram em primeiro lugar, arrependidos, em reconhecimento pelos seus pecados. Estes alcançarão consolo através do perdão divino. Mas eles também são aqueles que choram sinceramente pelo seu próximo, sensibilizados pelo sofrimento e o estado espiritual dos outros, e intercedendo por estes com confiança no Senhor. São ainda aqueles que choram por mais de Deus em suas vidas, e todos esses serão consolados e abençoados pelo Senhor. Então, bem-aventurados que choram. O autor destaca 3 momentos importantes que nós choramos e que faz da gente bem-aventurado. Primeiro, quando a gente chora
demonstrando um sincero e verdadeiro arrependimento. Quantas vezes eu e você já não choramos aos pés do Senhor por estarmos arrependidos por algo que a gente fez? Então essa bem-aventurança vem sobre nós, bem-aventurados que choram. O autor ainda acrescenta dizendo também que é bem-aventurado aquele que chora por desejar mais de Deus, aquele que chora por querer mais da presença de Deus, maior comunhão com o Senhor, maior intimidade com o Rei. Quantas vezes também nós não nos vimos chorando em oração, porque nós estávamos sedentos de Deus, famintos de Deus, desejosos do Senhor e querendo mais de Deus. Mas ele também acrescenta que também é bem-aventurado aquele que chora por se compadecer da dor, do sofrimento do próximo e que está disposto a fazer algo, aquele que se sensibiliza pelo sofrimento, seja ele físico ou espiritual, da outra pessoa. Isso aqui é importante, porque existem muitos irmãos que ainda não entenderam isso, e eles vivem uma vida cristã sem se importar muito com o próximo, e até mesmo o próximo, aquele irmão que está na igreja do seu lado. E nós temos que olhar para cada irmão e olhar para cada pessoa como uma pessoa amada por Deus, preciosa para Deus, como alguém por quem Deus entregou o Filho dele para salvar. E se nós olharmos para as pessoas com esse olhar, então nós não conseguiremos ser indiferentes, mas nós vamos nos importar de verdade com essas pessoas, e a gente vai aprender a ter cuidado um com o outro, e a gente vai ter um coração quebrantado quando alguém estiver com dor, sofrendo, quando alguém estiver fraco, quando alguém estiver caído. Nós vamos ter essa sensibilidade de chorar pela dor do nosso irmão, e isso nos faz bem-aventurados aos olhos de Deus, felizes. Isso faz, mas parece uma incoerência, né? Chorar com felicidade. Mas veja que nós estamos aprendendo a ser feliz segundo o padrão do reino de Deus, não segundo o padrão deste mundo. Porque nesse mundo se busca a felicidade, e o que se encontra é uma felicidade mentirosa, uma felicidade passageira. Porque a verdadeira felicidade você encontra nos princípios e nos valores do reino de Deus. 2.3. Bem-aventurados mansos. Mansidão aqui não é uma aparência de modéstia, nem é também uma referência a apenas ser paciente com as pessoas. O termo aqui refere-se a mais do que isso. Ele significa não ser arrogante, mas é, sobretudo, uma referência à submissão sincera a Deus, a uma atitude constante de submissão à vontade divina. É não exasperar-se, mas confiar em Deus, entregar sua vida totalmente a Ele e seguir plenamente a vontade divina para a sua vida, não importando as circunstâncias. Os que assim procedem herdarão a terra, isto é, reinarão com Cristo na terra futura. Então veja, os mansos herdarão a terra. Mansidão é sim tratar o próximo de uma maneira mansa, cuidadosa, mas é também termos uma atitude mansa diante da vontade de Deus, não resistirmos à vontade de Deus. Eu poderia fazer uma comparação bem simples aqui, né, entre um cachorro bravo e um cachorro manso. Então, um cachorro bravo, você fala para ele: fica quieto, Rex, e o Rex late, continua latindo bravo. Você diz para ele: senta, Rex, e o Rex não senta. Esse é um cachorro bravo. Mas um cachorro manso não. Um cachorro manso, o dono do cachorro diz: vai deitar, e ele vai quietinho e se deita. Fica quieto, e o cachorrinho fica quieto. E aí você fala: vem, e ele vem abanando o rabinho. Por quê? Porque a característica do manso é obedecer. E tem muito crente que serve a Deus, mas ainda parece um cachorro bravo. Deus vem na palavra,
Deus vem através das pregações, Deus vem de alguma forma e fala com a pessoa, e a pessoa resiste, como se fosse aquele cachorro bravo. Deus está dizendo, para, e o crente diz, eu não paro, né? Então, como se fosse um cachorro bravo. Deus diz assim, não faz mais isso, e ele fala, eu faço. Então, é como se fosse um cachorro bravo, resiste à ordem do Senhor. Mas aquele que tem essa qualidade, essa característica da mansidão, ele não só é manso no tratar com as pessoas, mas ele também se submete a toda a vontade de Deus sem resistir. Entendeu direitinho? Vamos lá então, 2.4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A expressão justiça aqui é tanto uma alusão às bênçãos espirituais quanto à conduta ética. Ela é tanto dotação graciosa da parte de Deus a ser experimentada, quanto exigência ética a ser vivenciada. Uma coisa está intimamente relacionada à outra. Fome e sede de justiça é uma referência à busca ávida, prazerosa e constante pelo exercício da justiça divina em nossas vidas, como uma forma de nos aprofundarmos mais na maravilhosa graça que recebemos do Senhor. Ou seja, se alguém tem mesmo fome pelas coisas de Deus, sede por mais da sua presença sobre a sua vida, então deve ter ao mesmo tempo fome e sede por buscar a sua vontade em obediência. Aqueles que buscam mais a vontade de Deus para as suas vidas, recebem mais dele. Eles serão fartos, isto é, plenamente satisfeitos por Deus. Fome e sede de justiça é viver de acordo com a justiça de Deus e querer que a justiça de Deus seja um parâmetro para a maneira de nós tratarmos as outras pessoas também. (2.5) 2.5 diz, bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia é a bondade em ação. Quem recebeu a misericórdia de Deus tem a obrigação de ser misericordioso para com os outros. O cristão que não é misericordioso está na prática desprezando a misericórdia de Deus em sua vida, pela qual ele foi salvo. Jesus é claro, somente os misericordiosos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. E eu gosto muito quando o autor diz, misericórdia é a bondade em ação. Então não é só um sentimento. Misericórdia, ela leva você a ter uma atitude de bondade, de amor, de perdão, de compaixão, né? Ela leva você a ter uma atitude. Quando é só sentimento, ainda não é misericórdia, é dó, é qualquer coisa assim, mas misericórdia me leva a ter uma atitude de bondade, uma atitude de amor, uma atitude de socorro, uma atitude de perdão. A misericórdia é a bondade em ação. 2.6. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração. Ser limpo de coração é ser puro de coração. É ter um coração santificado, o que só é possível quando permitimos que o amor de Deus seja derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Somente um coração puro poderá ver a Deus, no sentido tanto de usufruir da sua presença gloriosa aqui na terra, quanto de um dia vê-lo face a face na eternidade. A Bíblia é bem clara, sem santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:4. Então vale a pena destacar isso, né? Os limpos de coração verão a Deus, tanto no sentido de nós vermos a bênção de Deus, a presença, o agir de Deus nas nossas vidas, aqui na vida terrena, quanto a vermos a Deus na vida futura. Quem não for limpo de coração não vai ver nem viver o agir de Deus na sua vida aqui nessa terra, e muito menos verá o Senhor na glória. 2.7. Bem-aventurados pacificadores. Aqueles que foram salvos em Cristo têm paz com Deus. Romanos 5.1.
e são chamados para serem pacificadores, ou seja, promotores da paz. Jesus apresenta o ser pacificador como uma característica marcante da identidade do cristão, isso é, do caráter que ele deve manifestar como filho de Deus. Alguém que se diz cristão e semeia contendas, ou é do tipo que não está nem aí se o circo pegar fogo, não é um cristão verdadeiro. Pois um verdadeiro cristão faz tudo o que estiver ao seu alcance para promover a paz entre as pessoas. Então, nós temos que ser pacificadores, nós temos que promover a paz e não promover contendas. 2.8. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Este texto não se aplica àqueles que se fazem de vítimas ou que deliberadamente provocam situações de conflito, mas esse texto se aplica àqueles que, por fazerem o que é certo, por cumprirem a vontade de Deus, são perseguidos pelo mundo. Estes são bem-aventurados, porque Deus os galardoará, os recompensará grandemente nos céus pela sua fidelidade em meio à aprovação. Chegando ao final da nossa aula, eu quero acrescentar ainda o ponto 3. Nós, eu e você, somos bem-aventurados. Os filhos de Deus são bem-aventurados, felizes, porque eles rejeitaram os valores do mundo e abraçaram os valores eternos do reino de Deus, sem os quais é impossível alguém ser feliz neste mundo perdido. Ao final do Sermão do Monte, Jesus é claro: somente aqueles que praticam os valores ensinados por ele em seu sermão, dentre eles aqueles valores apresentados nas 8 bem-aventuranças, só estes não serão abalados espiritualmente, mas permanecerão firmes para sempre. E concluindo, a verdadeira bem-aventurança está em Cristo. A verdadeira bem-aventurança está em Cristo. Em meio às tensões deste mundo, não há como se conduzir de forma melhor e mais abençoada, senão seguindo as diretrizes de Jesus para a nossa forma de viver. Sejamos, pois, humildes de coração, sensíveis às coisas de Deus, sensível ao que é correto. Sejamos submissos à vontade divina. Sejamos pessoas que não se acomodam em sua vida espiritual, mas que buscam sempre o mais de Deus. Sejamos misericordiosos, pacificadores, puros de coração, sempre fiéis, mesmo em meio às provações. Somente assim seremos de fato bem-aventurados. Pai querido, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, produzir frutos na nossa vida através do aprendizado de hoje, frutos de mudança, frutos de transformação. Te agradecemos por esta aula em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando você que tem a apostila, que você tem uma pequena atividade para fazer. A atividade da sua apostila está aí na página número 7, são 5 pequenas perguntas. Depois você vai ler ali o quadro Você Sabia, que é uma informação a mais. E lembrando que todos nós também temos aí um versículo para nós lermos todos os dias, um para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você que tem a revista está na página 3. E você que ainda não tem a revista, eu vou tirar uma foto e vou postar aí no grupo, no nosso grupo da igreja, tá ok? Então, assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima semana em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Deus abençoe a todos. Tchau!